sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Sua canção
Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando você se dispõe a declarar aleluia, você está elogiando ao Senhor, você está louvando ao Senhor. Levante a sua boca, os seus olhos nessa hora, para me dizer aquele que pode mudar a sua condição, aquele que pode mudar a sua história. Somente Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Eu
paz, tudo bem com vocês? Que alegria, gente, poder estar aqui em mais uma quarta-feira, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu convido você e toda a sua família a abrir sua Bíblia no livro de Jó. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, com o seu coração. Eu tenho certeza que você e quem estiver perto de você vai ser edificado com aquilo que o Senhor tem para falar com a sua vida. Livro de Jó, capítulo 1. Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se lamentava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de Sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemarás contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da sua casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Irmãos,
Nós vemos aqui a história de Jó. Tivemos aqui uma leitura um pouco longa, mas tanto quanto necessária. O que eu quero falar para a sua vida, que eu quero estender nessa parte introdutória, é sobre perseverar em meio às dificuldades. Se é para dar um tema na mensagem de hoje, é esse. Esse é o tema. Perseverando em meio ao caos. Vivemos dias difíceis, dias complicados, dias onde muitas pessoas têm que se adaptar a uma nova rotina, a uma nova ordem, a um novo decreto. Entretanto, nós precisamos aprender nesse tempo a perseverar e a suportar todas essas dificuldades que possam vir sobre a nossa vida. Falando da vida de Jó, nós vemos que esse homem era o homem mais rico da sua região. Jó era o homem mais próspero de todo o Oriente. Ele não era só alguém rico, ele era o mais rico. E nós vemos que Jó ele tinha algumas características, algumas qualidades, na qual o próprio Deus testemunha dele. A primeira característica é que ele era um homem reto. Jó, ele era um homem reto. Ser um homem reto é ser um homem sincero, ser um homem que anda na verdade, ser um homem que anda conforme a justiça e a lei, ser um homem reto. Íntegro é ser um homem que anda conforme a justiça de Deus. Jó não era só apenas um homem reto, sincero, mas também um homem temente a Deus. Não era apenas alguém que andava na verdade, na sinceridade, na justiça, mas alguém que temia ao Senhor. Nós vemos aqui quanto ele sacrificava, ele fazia holocaustos, ele ofertava ao Senhor em prol dos filhos, ele temia ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas respeitar e honrar ao Senhor. Essa é uma das características de Jó. E por último, não tão pouco importante, mas muito importante, ele era alguém que se desviava do mal. Jó, além de andar na verdade, além de andar na sinceridade, além de temer ao Senhor, de honrar a Deus, ele se desviava daquilo que desagradava ao Senhor. Então nós vemos aqui algumas qualidades da vida de Jó, algumas características da vida de Jó, até que um dia Satanás ele se apresenta diante de Deus. Deus fez uma reunião com seus filhos e Satanás se apresenta e Deus pergunta: de onde vem? Ele fala de rodear a terra e de passear por ela. E Deus ele começa a testemunhar sobre Jó. Você observou? Você tem observado o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás disse que sim. Interessante, uma das coisas que nós podemos pontuar agora na introdução é que Satanás ele observa assim. Satanás ele observa assim alguém que faz a diferença no seu tempo. Satanás ele está de olho em pessoas que de fato são alguém que transforma o seu ambiente, alguém que muda as pessoas, alguém que ajuda as pessoas, alguém que teme ao Senhor. Satanás tem observado essas pessoas sim. E o interessante, o segundo ponto que nós podemos pontuar nessa noite é que Deus, ele dá testemunho de Jó. O próprio Deus, ele diante dos anjos, diante de Satanás, ele testemunha sobre a vida de Jó. Ele fala que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus, ele testemunha sobre a vida de Jó. Uma das coisas que nós precisamos aprender nesse tempo é de não apenas ser um testemunho de Deus, mas que Deus também consiga testemunhar da nossa vida no céu. Pois as nossas ações aqui na terra ecoam na eternidade. Aquilo que nós fazemos hoje aqui
o céu ele vibra ou chora. Então nós precisamos entender que se nós queremos construir algo na eternidade, esse algo começa aqui, agora, hoje. E diante dessa apresentação, Satanás fala para Deus: sim, é claro que ele te serve, é claro que ele respeita e honra ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele tem tudo que ele quer. Esse homem, aonde ele toca, ele prospera. Esse homem é rico, é claro que ele vai servir ao Senhor. Toca em tudo que ele tem, toca em tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando, se ele vai continuar te louvando. Toca em tudo que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar na tua face. E Deus permitiu. Satanás, você tem permissão em tocar em tudo que ele tem, mas só não toca ali a vida, mas só não toca na vida dele. Nós vimos aqui que Satanás tinha permissão para tocar em tudo que Jó tinha, menos na vida dele. E nós aprendemos outra lição aqui muito importante. Até Satanás, ele não tem autoridade própria, ele precisa pedir permissão a Deus. Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só consegue ir aonde Deus permite. Então nós precisamos entender que nós não podemos ter medo dele. Nós precisamos temer a Deus. Satanás é alguém que é serviçal de Deus. Ele não tem poder e autoridade própria, mas Deus assim o permite, dar a autorização a ele. Eu quero falar sobre algumas coisas da vida de Jó, porque Jó ele perdeu muitas coisas. Jó ele perdeu as 3 principais áreas da vida de um homem. Satanás tocou nas 3 principais áreas da vida de Jó. Primeiro, ele tocou nas suas finanças. Tudo que ele tinha foi destruído. Todos os bens de Jó que nós lemos aqui no princípio foi destruído. E segundo ponto, onde Satanás tocou na vida de Jó, foi em sua família, os seus filhos. Todos os seus filhos morreram. Todos os seus filhos morreram. E em terceiro ponto, que foi tocado, a última área que foi tocada na vida de Jó foi os seus relacionamentos. Então, diante dessas notícias que Jó teve, ele se levantou, rasgou as suas vestes, rapou sua cabeça, se prostrou no chão e adorou ao Senhor. Aqui, Satanás tocou nas 3 principais áreas da vida de Jó. Jó já não tinha mais nada. Tudo que Jó tinha de vida foi por água abaixo. Tudo que Jó tinha construído agora está totalmente destruído. E aqui eu quero deixar algumas lições, e eu quero começar a mensagem agora. Quero deixar aqui algumas lições preciosas para a nossa vida, lições chaves que vai abençoar a nossa vida, lições que nós tiramos da vida de Jó. Primeira coisa que nós aprendemos é sobre o silêncio de Deus diante das lutas. Não sei se você já passou por isso, mas tem momentos que nós olhamos para o céu, que nós oramos, que nós falamos, mas nós não obtemos respostas. Não sei se você já passou por isso, mas tem momentos que você clama, que você chora, que você pede, que você suplica, que você ora, mas você não obtém nenhuma resposta. Irmãos, o que me surpreende também é a vida de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver que Paulo, ele ora 3 vezes ao Senhor para tirar um espinho da carne dele. E Deus responde para ele: a minha graça, Paulo, te basta. Quando Paulo entendeu sobre a graça de Deus, ele aprendeu a descansar e se alegrar com tudo aquilo que ele passou. É por isso que na continuação do versículo ele fala: eu passei por injúrias, por calúnias,
por tribulação, por problemas, eu aprendi a ter ânimo diante dessas situações, porque quando estou fraco, aí é que estou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo entendeu a arte de ter bom ânimo em meio às tribulações. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre o silêncio de Deus. Esse homem chamado Jó, ele faz 16 perguntas. 16 perguntas para Deus. E nenhuma delas ele obteve respostas. Jó perguntou 16 vezes para Deus, mas em nenhuma delas ele obteve respostas. E uma das coisas que eu aprendi, uma frase muito linda e muito importante, é que o silêncio de Deus fala mais do que o conselho de muitos sábios. Muitas vezes nós perguntamos e falamos, por que Deus? E não ache, meu irmão, que o porquê é uma pergunta de alguém que é fraco. Não ache isso. Existem muitas pessoas que dizem que o crente verdadeiro, ele não pergunta o porquê, mas ele pergunta para quê. Na verdade, o porquê é porque nós não entendemos os meios de Deus. Não se prive de perguntar o porquê. Jesus perguntou o porquê. Quando Jesus estava na cruz, ele falou: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Não acho que você perguntar o porquê está dizendo que você é alguém fraco. Quando você pergunta o porquê, você está declarando: Senhor, eu sou fraco e eu preciso de Ti. Eu não sei qual é o meio, eu não sei qual é o seu plano, eu só sei que eu confio no Senhor. Eu só sei que eu confio em Ti. Eu só sei que eu confio em Ti. Irmãos, agora como se manter firme em dias tão difíceis como esse que Jó está passando? Eu fico perplexo. Eu acabei de falar de Paulo. Paulo ele tem bom ânimo nas lutas, ele tem bom ânimo nas injúrias, nas calúnias, nas tempestades da vida, ao ponto dele chegar para o seu filho na fé, Timóteo, e falar: meu filho Timóteo, eu passei por isso, eu passei por injúrias, por calúnias, eu já sofri naufrágio, eu fui preso, já fui chicoteado. Olha para mim, pois eu permaneço firme. Nós precisamos aprender a permanecer firme e ser exemplo de firmeza para outras pessoas. Saiba de uma coisa: esse homem chamado apóstolo Paulo, ele, em Filipenses, ele diz: tudo que eu passei serviu para a pregação do Evangelho. Tudo que eu passei serviu para a expansão do Evangelho. Tudo que ele passou, ele está dizendo, declarando, serviu de alguma forma para a pregação do Evangelho. E nós precisamos ter essa capacidade, e só vamos ter essa capacidade de falar através da graça de Deus. Enquanto nós não aprendemos a descansar na graça de Deus, nós vamos continuar murmurando em meio aos problemas. Mas quando nós aprendemos a descansar na graça do Senhor, nós vamos ter a capacidade de declarar: tudo que eu passei serviu para a pregação do Evangelho. Ei, o que você está passando hoje? Será que você consegue glorificar a Deus? Por mais que seja a pior dor que você possa passar no momento, por mais que você esteja passando a pior coisa no momento, será que você consegue glorificar a Deus? Será que as pessoas conseguem enxergar você, um homem ou uma mulher de fé, que glorifica ao Senhor em meio aos problemas? Irmãos, a vida de Jó é um exemplo, é um espelho, é um modelo.
Jó, eu quero citar aqui algumas coisas que nós aprendemos com a vida de Jó. E a primeira coisa dela é que as coisas ruins acontecem para quem é justo e para quem também é injusto. As coisas ruins acontecem para quem é bom e para quem é mau. Então, nós não podemos achar e cair no erro que a nossa vida é só vitória. Agora é só vitória. A minha vitória tem sabor de mel. Mas também nós não podemos achar que a nossa vida é só derrota. Nós precisamos entender que na nossa jornada nós passaremos por processos, seja ele bons, seja ele ruins. Nós passaremos por processos, por lutas, e essas lutas precisam nos forjar. Nós precisamos ser forjados através das lutas da vida. E é isso que eu quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês sejam forjados, lapidados em meio aos processos, em meio às lutas, em meio aos momentos difíceis da sua vida, que você saia melhor, que você saia um homem melhor, que você saia uma mulher mais revigorada, uma mulher de fé, um homem de fé. Não importa o que você esteja passando, o que importa é como você vai sair dessa luta, desse problema. Coisas ruins acontecem para quem é bom e para quem é ruim também. Nós precisamos entender que as lutas não vêm para nos matar, mas os problemas vêm para nos aprovar. As lutas vêm para nos aprovar. O interessante é que Jó chegou um momento que ele começou a murmurar contra a sua própria vida. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Talvez podemos olhar para a vida de Jó e falar: nossa, que homem fraco, que homem frágil. Mas você teria a capacidade de passar pelo que ele passou? De perder tudo, perder os seus bens, e a dor de perder não só um filho, mas 10 filhos. Sai da sua ordem natural, o que é natural? É o filho enterrar o pai, mas nesse momento Jó estava enterrando não apenas um filho, mas todos os seus filhos. Que dor terrível! Como se manter firme em tempos difíceis? Como se manter firme em dias tão nebulosos? As lutas, elas não vêm para nos matar, mas vêm para nos lapidar. E é diante dela que nós aprendemos o poder de depender de Deus. É diante dela que nós aprendemos a capacidade de depender de Deus. Jó, ele começou a amaldiçoar a sua vida. Ele fez 16 perguntas para Deus. Mas depois que ele entendeu, ele olhou para Deus e falou: eu sei que o meu Redentor vive, e do cetro ele se levantará. Irmãos, às vezes nós podemos passar por momentos em olhar para nós mesmos e desejar o dia da nossa morte. Talvez muitas pessoas já pensaram isso. Por que eu estou nessa terra? Por que eu ainda estou respirando? Por que eu ainda estou vivo? Mas Jó era um homem temente a Deus. Ele confiava em Deus. É por isso que mesmo em dias difíceis ele consegue olhar para o alto e falar: pois eu sei que o meu Redentor vive, e do cetro ele se levantará. Ei, as lutas podem afetar as suas emoções, mas de maneira alguma pode terminar, pode destruir a sua fé. As lutas podem destruir, podem diminuir, podem abalar a sua estrutura emocional, mas de maneira
alguma pode destruir, exterminar a sua fé. Se você ainda tem fé, então você consegue olhar para o alto. Mas pastor, eu estou no fundo do poço, eu estou no fundo do poço. Deixa eu te dizer, no fundo do poço é um lugar que você não consegue olhar para o lado, porque não tem nada no lado, não tem nada ao redor. Mas é no fundo do poço que você tem a capacidade de olhar para o alto e enxergar a única solução, a única saída para a tua vida, que é Deus. É no fundo do poço que você consegue enxergar a luz no fim do túnel. É no fundo do poço que você consegue enxergar e entender que a dependência de Deus é o melhor lugar para você permanecer. É na dependência de Deus que você precisa ficar. É no fundo do poço que você consegue olhar para o alto e entender que é de lá que vem o teu socorro. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jó, ele perdeu bens, perdeu os filhos e perdeu os amigos. Jó, ele perdeu os amigos. E o interessante é que quando Jó estava passando por toda essa dificuldade, toda essa luta, todos esses problemas, chegou alguns amigos para chorarem com Jó, para se lamentarem com Jó. Será que esses amigos eram sinceros? Amigos que saem das suas casas para chorar a sua dor? Talvez sim, irmãos. Talvez esses amigos, eles estavam preocupados com Jó, sim. Só que a grande questão é que você ter amigos que não discernem a vontade de Deus para a sua vida é a mesma coisa que ter inimigos que são mais espertos que alguma coisa. Esses amigos, eles chegaram um momento na vida de Jó que eles começaram a ser teólogos, começaram a pensar, para Jó passar tudo o que está passando, com certeza ele fez alguma coisa de errado. Para Jó sofrer como ele está sofrendo, ele fez algo de errado. Para Jó sofrer muito como ele está sofrendo, com certeza ele fez algo de muito errado. E eles começaram a indagar Jó, a confrontar Jó, a caluniar Jó. Mostra o teu pecado, se arrepende, Jó. E nós vemos que Jó era o próprio testemunho de Deus na terra. Amigos que não discernem a vontade de Deus, amigos que não têm uma palavra para nos levantar, amigos que não entendem o poder de uma palavra do céu na vida do seu, amigos que não entendem o poder de uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, de esperança na vida das pessoas. Já parou para pensar que existem muitas pessoas assim? Pessoas ao nosso redor que conseguem até chorar a nossa dor, mas não conseguem dar uma palavra de ânimo. Nós precisamos aprender a filtrar as nossas amizades. Nós precisamos aprender a filtrar quem caminha do nosso lado. Porque vai existir pessoas que se dizem amigos, mas na verdade não são. Aprenda a filtrar quem caminha do seu lado. Aprenda a filtrar quem caminha perto de você. Jó, em tudo que ele passou, ele não se desviou. Vivemos um tempo onde pessoas por muito menos abandonam a fé. Mas por tudo que Jó passou, ele não se afastou, ele não se desviou. Irmãos, as lutas têm o poder
de nos fazer enxergar Deus de uma forma diferente. Jó, foi no final de tudo que ele declarou e ele disse: antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje eu consigo ver o Senhor. Depois de tudo que Jó passou, ele teve a capacidade de ter uma comunhão e uma intimidade com Deus além do que ele tinha. As lutas te farão enxergar a Deus de uma forma diferente. Os problemas nos levam a nos tornar mais dependentes de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que você precisa permanecer íntegro e continuar adorando a Deus, mesmo em tempos de crise. Você precisa continuar adorando a Deus, mesmo em tempos de crise. Jó achava que ele era o problema, por isso que ele amaldiçoou. Quantas pessoas acham que o problema são elas? Quantas pessoas acham e vivem ao seu redor várias situações adversas e elas acham que o problema que está acontecendo é por causa delas? Quantas pessoas vivem um momento de tribulação ao redor? É gente falando besteira, as coisas acontecendo de uma maneira totalmente errada, e elas tomam esse problema para si e acham que o problema são elas. Querido, o problema não é você. Algumas pessoas são o problema, mas nesse caso nem sempre o problema é você. Talvez você seja a solução. Às vezes no momento de crise nós conseguimos e nós temos a tendência de enxergar que tudo está errado. Quando as coisas não estão dando certo, é mais fácil você enxergar que as coisas são negativas do que as coisas positivas. Quando as coisas não estão dando certo, é mais fácil você enxergar e ser pessimista do que exercer e exercitar a tua fé. Quando tudo está errado, é mais fácil você ser alguém pessimista do que alguém com fé. E eu quero dizer para você que os homens de Deus nesse tempo são os homens que se levantam em fé. As mulheres de Deus nesse tempo são as mulheres que se levantam em fé, mesmo em dias de escassez. É você declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei. É você aprender a se alegrar em momentos bons, mas permanecer alegre em momentos difíceis. Porque que Paulo estava falando: eu consigo me alegrar nas tribulações, eu consigo ter bom ânimo nos problemas, porque a alegria de Paulo não era circunstancial, o ânimo de Paulo não era circunstancial. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você está à espera de algo acontecer na tua vida para mudar as tuas emoções, você está agindo de maneira equivocada. A palavra de Deus fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas me diz, se essa alegria de Jó veio ao amanhecer? Me diz, você que passou por um momento difícil, de perda, um momento complicado de perda, seja ela em qualquer área, me diz se a alegria veio pela manhã. Talvez o choro durou várias noites e várias manhãs, mas o que o texto está falando é que a alegria não está ligada ao tempo. A alegria não está ligada ao tempo. Se a sua alegria está condicionada no que eu espero, a sua alegria é circunstancial, porque você está esperando alguma coisa acontecer aqui fora para mudar aqui dentro.
Mas a nossa alegria não pode ser circunstancial. A nossa alegria não pode ser no que eu estou esperando algo acontecer, mas em quem eu estou esperando. Porque o que estou esperando e em quem estou esperando é totalmente diferente. Em quem estou esperando, eu não preciso que algo aconteça aqui na terra para poder mudar aqui dentro, mas em quem eu estou esperando, independente das coisas estarem boas ou ruins aqui fora, eu consigo me alegrar no Senhor. Então, a alegria vindo pela manhã não está ligada ao tempo, mas está ligada ao meu coração. Se o seu coração entende o poder da graça de Deus, então você vai falar como Paulo: alguma coisa vai cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são coisas boas ou ruins. Tudo aquilo que você passou, de alguma forma, vai cooperar para o seu bem. Confie no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. No livro de Jó, no capítulo 39, nós vamos ver que Deus encoraja Jó. Vocês lembram que Jó fez 16 perguntas para Deus, e Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus, quando Ele faz 70 perguntas para Jó, perguntando coisas que Jó não conseguiria responder, falando: Jó, aonde estava você quando eu criei as estrelas dos céus? Quando eu fiz o firmamento, aonde estava você? Deus, Ele começa a fazer perguntas para Jó, que Jó não conseguiria responder nunca. A única coisa que Jó faria naquele momento, diante das perguntas de Deus, era apenas diminuir. Porque é assim que você vai aprender a lidar com os problemas da sua vida, quando você entender não o tamanho do seu problema, mas o tamanho do seu Deus. Quando você entende a grandiosidade de Deus, o Deus altíssimo que nós temos, o Deus soberano que nós temos, o Deus poderoso que nós temos, você vai aprender a se reduzir. Porque muitas vezes achamos que toda essa vida precisa girar em torno do meu eu, mas nós entendemos que toda essa vida está centralizada na pessoa de Jesus. Ele é soberano, Ele tem poder, e quando nós aprendemos a diminuir para que Ele cresça, nós vamos entender o senhorio dEle, e nós vamos entender também que o poder dEle, a grandiosidade de Deus, tem o poder de diminuir até os problemas que estamos enfrentando. Qual é o tamanho do teu problema? Ou qual o tamanho do teu Deus? Talvez antes de Jó mergulhar na dependência de Deus, ele conhecia Deus de um tamanho. É como uma história, uma bela ilustração que nós vemos de um pai, que ele estava passeando com seu filho, e o seu filho pergunta para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, perplexo, não conseguiu responder no momento. Logo em breve, o pai caminhando com o filho, ele olha para o céu e passa um avião. E o pai fala para o filho: filho, olha ali, olha para aquele avião, ele é pequeno ou é grande? E o filho fala: ele é pequeno, pai. Mas tempos depois, o pai leva o filho para o aeroporto, e o filho olha aqueles aviões grandes, e o pai pergunta: e aí, filho, aquele avião é grande ou é pequeno? É grande, meu pai, é muito grande. Pois assim é Deus, meu filho. Quanto mais perto você estiver dele, maior você vai entender que ele é. Quanto mais próximo dele, mais você vai entender que ele é grande, que ele é poderoso. E é essa ilustração que eu deixo para você. Quanto mais perto, mais próximo você estiver de Deus, mais você vai entender que Ele é grande, soberano e poderoso. Irmãos,
aprenda a confiar em Deus. Deus, Ele encoraja o Jó no capítulo 39. Se você estudar, você vai ver que Jó foi encorajado. E é assim que a presença de Deus nos faz. É assim que Deus faz com as nossas vidas. Ele nos encoraja. É como Josué, triste, abatido, porque perderam o seu líder. E Deus fala: tem de bom ânimo, seja forte e seja corajoso. Irmãos, para você atrair o favor de Deus, para você atrair o favor de Deus sobre a sua vida, você precisa aprender a se prostrar. Mas para você ser usado por Ele, você vai ter que aprender a se levantar. Quando nós estamos no problema, nós precisamos aprender o segredo e o poder do quebrantamento, de dobrar os joelhos, de atrair o favor de Deus. Mas quando você atrai o favor de Deus, Deus Ele vai te chamar. E nesse chamado você vai ter que se levantar e prosseguir naquilo que Deus tem para você. Irmão, Jó foi encorajado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos move. Na criação de tudo, gente, na criação de tudo, Deus criou os céus e a terra pela palavra. A terra era sem forma e vazia. A terra era escura. A terra não tinha nada. Até que Deus falou que haja luz. E houve luz. E Deus criou todas as coisas. E tudo que Ele falou, tudo que Ele declarou foi feito. Nós, se queremos ver a formação dos milagres de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para nós. Se nós queremos ver as maravilhas e o favor de Deus, enxergar o favor de Deus acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus aqui dentro. Porque nunca, você jamais enxergará o favor dele, a formação das coisas que ele está fazendo, sem antes ouvir o chamado, sem antes ouvir a voz dele. Você nunca enxergará o milagre sem antes ouvir a voz dele. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Seja encorajado agora pela voz do Senhor. Seja encorajado agora pela palavra de Deus. Talvez você está sem forma, talvez você está vazio, talvez você está num ambiente escuro dentro de você, mas nenhum ambiente sem forma e vazio pode resistir à palavra de Deus, que cria sobre todas as coisas, que cria sobre todo o ambiente devasto, destrutivo e vazio, algo bom e habitável. Eu quero declarar sobre a tua vida. Não sei como você se encontra hoje, talvez você está sem forma e vazio. Eu declaro a palavra de Deus entrando no seu coração. Eu declaro a palavra do Senhor entrando na sua vida. Eu declaro a palavra do Senhor entrando na sua mente, na sua alma. E você que estava sem forma e vazio, venha ter um sentido para viver. Venha ter agora fé dentro do seu coração. Seja agora encorajado pelo Senhor. Seja agora encorajado pela palavra de Deus. Seja agora encorajado, animado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele pode mudar qualquer história. A vida de Jó não ficou apenas na derrota. Deus restituiu todas as áreas. Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Deus restituiu seus filhos. Deus restituiu as suas finanças. E Deus restituiu a sua reputação. Enquanto os amigos de Jó falavam que ele era um pecador, que ele estava passando tudo aquilo porque ele
pecou, porque ele tinha algo escondido, porque ele tinha algo enrustido, porque ele cometeu algo ruim contra Deus. O próprio Deus chegou para os amigos de Jó e repreendeu os amigos de Jó. E aqui nós aprendemos uma lição: preserve a sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. Preserve a sua retidão diante de Deus e Deus vai cuidar da sua reputação. Os mesmos que falaram mal de Jó, achando que ele estava em pecado, foram os mesmos que tiveram que interceder e oferecer sacrifícios. Foram os mesmos que tiveram a repreensão de Deus e foram os mesmos que viram o agir de Deus na vida de Jó, dando em dobro tudo aquilo que ele tinha. Irmãos, nós não podemos duvidar da soberania de Deus. Nós não podemos duvidar da majestade, do poderio e da grandiosidade de Deus. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Pare de ter um relacionamento com Deus só de ouvir falar. Depois que Jó passou por tudo, ele falou: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu contemplo com os meus olhos. Pare de ter um relacionamento com Deus pelas experiências dos outros. Pare de viver as experiências dos outros. Comece hoje a viver a sua experiência com Deus. Comece hoje a viver a sua experiência com Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Jó foi um homem que sofreu, foi um homem que passou por muitas dificuldades, mas foi um homem que não desistiu da fé. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez seja uma luta grande, talvez seja uma luta não tão grande assim, mas eu tenho um conselho para te dar: não perca a sua fé, não perca a sua confiança em Deus, não perca a sua esperança em Deus. Continue com a sua fé firme. As lutas podem abalar você no momento, abalar suas emoções no momento, mas essas lutas não podem destruir a sua fé. Se você ainda tem fé, adore o Senhor. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. Aonde você está, na sua casa, ou na sala, ou no quarto, feche os olhos. Eu quero orar por você. Que essas palavras, que essa oração possa transcender essa tela e possa penetrar no íntimo da tua alma. Espírito Santo, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus. A tua palavra nos ensina em tudo, dai graças, e nós te damos graças, ó Pai. Graças a Deus, graças a Ti, graças à Tua bondade, eu consigo permanecer de pé diante de dias tão difíceis. E ainda que as lutas da vida venham me prostrar em terra eu Te adorarei, em terra eu Te exaltarei. Ainda, Senhor Deus, que as lutas exteriores venham a me desgastar, venha desgastar, Senhor Deus, o meu corpo, venha desgastar, Senhor Deus, a minha mente. Contudo, Senhor Deus, o homem interior, o homem incorruptível que habita em mim, jamais se desgastará, mas ele se renovará de dia após dia. Em nome de Jesus, que a nossa confiança não venha estar nas coisas, não venha estar em um governo, não venha estar em algum político, não venha estar em alguma coisa circunstancial dessa terra, mas que a nossa confiança possa estar em Ti, meu Deus, em Ti. É de Ti que vem o nosso socorro,
é de Ti, ó Pai. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E esse mesmo Deus, Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída. Em nome de Jesus eu quero declarar a proteção de Deus sobre o teu lar, proteção de Deus sobre a tua casa, proteção de Deus sobre a tua vida, proteção de Deus sobre a tua família, proteção de Deus sobre o teu coração. Eu quero repreender aqui todo o medo que o maligno implantou sobre o teu coração, todo sentimento de pânico, de pavor, eu lanço agora por terra. Eu declaro encorajamento da palavra agora, encorajamento da palavra agora. Você é um homem ou uma mulher de fé, você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, você é um homem ou uma mulher que brota os frutos do Espírito de Deus, você é um homem e uma mulher, você é uma pessoa que é encorajada agora pelo Senhor, biologicamente, que o teu corpo venha a ser restaurado agora, que o teu corpo venha a ser restaurado agora, psicologicamente, que a tua alma venha a ser fortalecida, que as tuas emoções agora venham a ser encorajadas, venham a ser preenchidas de fé, de ânimo, de coragem, de força. Em nome de Jesus, eu declaro sobre o seu coração a palavra de Deus. Eu declaro agora, palavra do Senhor, a palavra do Senhor invadindo o teu ser. A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e você está aqui 40 minutos me ouvindo, sendo encorajado pela fé de Deus, pela fé do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua perspectiva de fé não vai estar mais apenas aqui nessa terra, mas você vai entender que você mora numa terra celestial, que você tem uma terra celestial, que você tem uma família celestial. Eu quero dizer que todo sentimento de solidão venha cair por terra. Você não está sozinho, Deus está com você, Deus está te protegendo, Deus está te sustentando. Eu repreendo agora todo sentimento de solidão. Você está em Deus e Deus está em você. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter penetrado na sua alma. Seja agora encorajado em fé. Seja um homem e uma mulher que anda em fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que foi tocado por essa mensagem, você que foi tocado por essa palavra, e você quer se reconciliar com Deus, se você quer aceitar Jesus, coloque aqui nesses comentários: eu quero aceitar Jesus. Que a nossa equipe de acolhimento vai estar entrando em contato com você. Coloque o seu número aqui disponível, o seu número de celular. Nós vamos entrar em contato com você. Amém, meus queridos? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos que tomaram uma decisão em seus corações de andarem contigo, de andar com o Senhor, de andar não por medo, mas de andar por fé. Cada um que decidiu confiar em Ti, eu quero orar pela vida dessas pessoas, que o caminhar com o Senhor não venha a ser um pesar, mas venha a ser um caminhar, Senhor Deus, de alegria, de amor, de esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro a Tua palavra invadindo, Senhor Deus, cada vida que está aqui, a Tua presença sendo estabelecida em cada coração. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegou o momento de ofertar ao Senhor. Você que tem o desejo de contribuir, de ofertar no reino de Deus, aqui nós vamos estar disponibilizando a conta da igreja. Temos o QR Code aqui, você pode estar apontando a sua câmera e já vai direto para você contribuir, para você ofertar ao Senhor. E eu quero deixar aqui uma palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, que todo aquele que semeia muito,
muito também colherá, mas aquele que semeia pouco, pouco colherá. Isso é uma verdade, pois a oferta é como uma semeadura. Qual agricultor que vai semear uma semente na certeza que ele não vai colher? Todo agricultor que vai semear, ele tem a certeza, uma hora ou outra eu vou colher. Não é se eu vou colher, mas quando eu vou colher. Porque toda semente ela passa por um tempo, por estações. E se a Bíblia traz a simbologia que a oferta é uma semente, quando você semeia nessa terra fértil, que é o reino de Deus, saiba de uma coisa: o próprio Deus trará a colheita certa e abundante sobre a tua vida, pois é essa vida que Ele planejou para nós, que tenhamos vida, e não apenas vida, mas vida em abundância. Amém? Então você que quer contribuir, você pode transferir, você pode depositar, você pode, aqui está a conta da igreja, fique à vontade, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar para você que vai estar ofertando, eu quero orar por você que vai estar dizimando, primiciando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos teus filhos que nesse momento oferta, Seu Deus, ao Senhor, que contribui com o teu reino, não com pesar, não com tristeza, mas com alegria, com prazer, com amor em seus corações, amor em contribuir, em adorar o Senhor com as suas contribuições. Eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas, que a tua bênção, Senhor Deus, possa repousar sobre cada lar, cada um dos teus filhos, ó Pai, que praticam esses princípios, que eles possam colher, Senhor Deus, ter uma colheita abundante, ter uma colheita sobrenatural. Para esses, ó Pai, que creem no Senhor, eles entendem que a terra pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Eu quero declarar para essas pessoas que elas florescerão como uma palmeira em meio ao deserto. Assim eles vão florescer, prosperar em tempos de crise, em tempos de escassez. Em nome de Jesus, nós abençoamos todas as pessoas que ofertam, que contribuem com o teu reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, eu tenho aqui uns avisos para dar para você. Primeiro aviso: nesse tempo que nós vivemos, tanto quanto estranho, muitas pessoas podem sofrer na sua alma, podem sofrer algumas crises emocionais, e eu, juntamente com a minha esposa, nós vamos estar nos disponibilizando para estar fazendo visita pastoral. Então você que deseja uma visita pastoral, aqui está o nosso contato, você pode pegar, você pode estar falando com a gente pelo WhatsApp, ou pode estar ligando para nós. Nós vamos estar nos disponibilizando para dar uma visita ou uma consulta pastoral para você. Pode ser tanto presencial como online, de acordo com como você vive, ou se você tem parentes ou tem familiares em zona de risco. A gente deixa muito à vontade, mas saiba que o nosso desejo é sempre ajudar, é contribuir, é servir você. Amém? Então você que precisa de uma palavra de fé, uma palavra de conforto, um acompanhamento mais específico, então conte conosco. Aqui está o nosso número. Vai ser um prazer para nós ajudar você. Amém? Segundo aviso é que sexta-feira nós teremos a nossa célula online. Então você que não faz parte da célula Videira, que é o nome da nossa célula aqui da igreja, então você tem a oportunidade de fazer parte. Amém? Então nos procure, vai ser uma honra receber você na nossa célula, tá bom? Então eu quero orar por você, eu quero finalizar o culto, eu quero orar pela sua família, pela sua vida, eu quero dar a bênção apostólica para a sua vida. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja linda e abençoada hoje e sempre. Quem crê diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.